Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta quarta-feira pela manhã. E eu espero que você, torcedor vascaíno, esteja fazendo uso do Alegre Vit. Esse produto distribuído aí pela Nit Quantic, essa parceira nossa do canal Atenção Vascaínos. E olha que se tem algo que o torcedor vascaíno precisa fazer uso, é de alguma coisa ou algo que deixe o torcedor com mais energia, porque ultimamente são só notícias ruins. E hoje eu quero trazer para você aqui nesse espaço do Acorda Vascaíno uma reflexão, porque o próximo jogo do Vasco é daqui a 8 dias, só na próxima quinta-feira contra o São Paulo no Morumbi. Aliás, terei o prazer de contar a história dessa partida para você, torcedor, in loco, lá no estádio do Morumbi. Agora é Morumbis, né? Mas confesso a vocês que eu não consigo. Isso aí para mim é demais. Para mim vai ser sempre o Morumbi, esse estádio que o vascaíno tem a memória muito afetiva do título de 89. A minha resenha de hoje aqui passa até por esse título de 89. Eu nem imaginava falar sobre isso quando eu fui iniciar o vídeo aqui, mas vai passar pelo vídeo de 89, vai passar por muita coisa. Porque assim, torcedor, é impressionante como que o Vasco está tendo dificuldades de formar novos ídolos. E um ídolo não se caracteriza apenas por jogador que coloca título na prateleira. Pelo menos eu vejo assim. Eu acho que jogadores que honram a camisa e que têm boa performance durante um determinado tempo com a camisa de um clube, eles acabam se credenciando para ser ídolo do clube. Nesse espaço aqui, que eu gravo as minhas lives e faço os meus comentários e tudo mais, eu tenho no mínimo, sei lá, contando aqui rapidamente, 14, 15 pôster de times do Vasco. E assim, até time que não foi campeão, mas eu tenho pôster aqui como uma forma de gratidão por aquilo que esses caras fizeram com a camisa do Vasco. Inclusive, quando as pessoas visitam esse espaço meu aqui e perguntam assim: Jean, qual é o melhor desses times que você tem pendurado na parede aí? Eu digo, olha, o melhor desses times que eu tenho pendurado na parede jogou meia dúzia de jogos. E eu considero a melhor formação do Vasco que já entrou em campo. Só que não teve muito rendimento porque durou apenas um campeonato, que foi o Vasco do Mundial de Clubes de 2000. E por que eu falo essa questão desse time? Dos 11 titulares que iniciaram a competição, os 11 em algum momento foram convocados para a seleção brasileira e pelo menos 7 foram jogadores que disputaram Copa do Mundo. Então, olha só, torcedor. Elton, Jorginho, Copa do Mundo, Mauro Galvão, Copa do Mundo, Júnior Baiano, Copa do Mundo e Gilberto, Copa do Mundo. Amaral, Felipe, que o Lopes colocou como segundo volante pela esquerda, Ramon, Juninho Pernambucano, Copa do Mundo, Edmundo, Copa do Mundo, Romário, Copa do Mundo. Não é sensacional isso? Você ter uma equipe que dos 11 titulares, os 11 foram convocados para a seleção brasileira e 7 disputaram Copa do Mundo? Hoje, mesmo os elencos milionários do futebol brasileiro, ninguém mais vai alcançar uma marca dessa. Pode esquecer. Como diz um amigo meu, Gil Júnior, membro do canal Atenção Vascaínos, quem viu, viu. Quem não viu, fica essa tristeza. E quando eu falo desses grandes nomes que o Vasco tem, eu vejo que na história do Vasco, com exceção do Roberto Dinamite, é impressionante como o vascaíno não consegue fomentar ídolos. Como o vascaíno sempre tem uma rusga, um senão, um algo para falar. E daquilo que a gente ouviu nas últimas 24 horas aí, pelo menos na minha opinião, está muito claro que a idolatria que o Léo Jardim ainda tem com o torcedor do Vasco está por um fio. E o pior de tudo, a gente não sabe e não tem o conhecimento real de tudo que envolve essa negociação. Primeiro, qual é o salário do Léo Jardim hoje, exato. Segundo, quanto que o Léo Jardim realmente está pedindo para fazer essa renovação. Terceiro, como é que funciona
essa cláusula de renovação automática que o Vasco quer fazer uso a partir da hora que ele tiver aí um tanto de jogos nessa temporada. Enfim, a gente já consegue tomar partido, a gente já consegue ficar com raiva do jogador, sem mesmo antes ter uma certeza absoluta de todos os lados que envolvem essa história. E isso é recorrente na história do Vasco. Se a gente parar para pensar, nos últimos anos, a dificuldade que o Vasco tem em formar um ídolo que consiga entrar no Vasco, performar, ser ídolo e sair pela porta da frente é muito grande. Muito, muito grande. E eu digo sair pela porta da frente, sair jogando bem. Porque às vezes ele chega no Vasco, joga bem e sai jogando muito mal e a sua idolatria acaba ficando em segundo plano. Um exemplo é o Martin Silva, que quando sai do Vasco, o torcedor do Vasco, pelo menos, eu vou falar por mim aqui, e sempre que eu falo torcedor, eu tô junto, tá? Não tem diferença nenhuma entre eu e você que está aí do outro lado. Eu não suportava mais ver o Martin Silva com a camisa do Vasco diante de tantas falhas que esse jogador teve. Por exemplo, de uma geração de adolescentes hoje, que é a geração do meu filho, que tem 15 anos, é o Nenê. O Nenê que conseguiu no Vasco ganhar campeonatos cariocas, conseguiu fazer o Vasco voltar da Série B para a Série A, quase fez o Vasco escapar lá em 2015 e foi um jogador que pegou um carimbo de ídolo para uma geração que na minha cabeça fica até difícil. De quem viu tantos cracassos conquistando tanta coisa com a camisa do Vasco, ter um espaço para o Nenê. Só que eu não consigo julgar o meu filho que pelo recorte que ele viu, o Nenê foi sim um ídolo com a camisa do Vasco. E se a gente voltar um pouco mais atrás e pode esquecer quem acha que eu vou entrar no mérito da questão aqui, se vale ou não vale, o que tem que acontecer, só para situar. O torcedor do Vasco ele tem uma relação tão de 8 ou 80 com os seus ídolos, que eu percebo que cada vez que acontece alguma coisa de errado, que o Romário se posiciona, o que o torcedor do Vasco acha que o problema do Vasco hoje dentro do campo está relacionado até com a estátua do Romário, que deveria tirar a estátua do Romário para lá. Uma coisa assim, na minha opinião, completamente descabida, porque eu acho que um clube que tem tantos ídolos igual o Vasco deveria sim ter um espaço para mais estátuas ainda. Deveria ter uma estátua para o Edmundo, deveria ter uma estátua para o Juninho Pernambucano, deveria ter uma estátua para o Barbosa, enfim, tantos grandes jogadores que marcaram na história do nosso clube mereciam ter estátuas. Agora, eu também entendo que o grande problema do Vasco é esse turbilhão que o Vasco sempre vive. Porque se o Vasco estivesse hoje no G6 do Campeonato Brasileiro, com uma equipe sólida, com uma equipe assim, que a gente tivesse prazer de ver e jogar e ter a certeza que é uma equipe que vai competir, que vai lutar, que vai ganhar jogos, essa questão do Léo Jardim não tomaria a proporção que toma também. Sabe? Porque o torcedor não tem mais paciência para nada. Ele não tem mais paciência para ouvir, ele não tem mais paciência para escutar. Até ontem, e com todo o respeito para quem deu a informação, e às vezes me parece que o torcedor do Vasco tá com a boca tão perfeita para morder a isca, pegar ali o problema para ele, que o Fluminense está monitorando a situação do Léo Jardim. Que o Fluminense sempre quer ser o Vasco, sempre quer buscar os jogadores do Vasco, isso aí a gente já sabe há anos, né? É o goleiro Rafael, é Leandro Amaral, é Germancano, é Conca. Eu vou parar por aqui, porque senão vou ficar um vídeo de 3 horas citando os jogadores que o Fluminense quis vir buscar no Vasco. Aliás, até camisa com faixa o Fluminense faz na sua história, e não foi uma vez só não, já fez umas 2, 3 camisas com faixa. Então assim, como é que eu vou morder uma isca que o Fluminense está monitorando o Léo Jardim se o Fluminense acabou de renovar com o Fábio até final do ano que vem? Ou você acha, torcedor, que pegar o que o Fábio ainda pega, jogar o que o Fábio ainda joga, o Fluminense ia renovar o contrato do Fábio agora e ia colocar ele na reserva pro Léo Jardim? E você também acha que o Fábio ano que vem com 45 anos vai sair de casa, deixar sua família para ficar sentado no banco de reserva? Sabe, umas coisas assim, mas o vascaíno ele não quer mais saber, ele quer morder a isca e pegar essa pilha como se fosse uma verdade absoluta. E assim a gente caminha, tendo a dificuldade, inclusive, de criar e gerar novos ídolos, novas referências, para ter uma nova gama aí de torcedores, de crianças, de jovens, de adolescentes. Olha, é muito duro a situação do nosso clube, dentro e fora de campo. E essa questão de ser um ídolo do Vasco,
eu vejo para interpretar ultimamente está muito difícil. O próprio Verratti, esses dias, fez um gol e mandou a torcida calar a boca. Mandou sim, todo mundo viu. Colocou a mão na orelha, fechou o ouvido, mandou calar a boca, fez o que queria com o torcedor do Vasco. E eu até acho que isso teve uma ressonância pequena, ainda bem, porque senão era mais um problema que nós teríamos aqui para frente. Essa relação Vasco, ídolo, performar e acontecer é algo muito difícil e eu espero que isso num determinado momento achar que não vai existir mais rugas entre ídolo e entre clube, sempre vai ter. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, sabe? Agora, na maneira que o Vasco que é uma relação que hoje está muito mais de ódio do que com amor, com a maioria dos atletas que passam por aqui, que consegue ter algum destaque, eu acho que isso em algum momento precisa mudar e a gente tem que ver como fazer para que a história termine com um final feliz e não terminar sempre da maneira que vem terminando com os últimos bons jogadores que vestem a camisa do Vasco e da maneira que eles performam. E para terminar aqui, o meu recado não é para dizer se o Léo Jardim está certo ou está errado, não é nada disso. É apenas uma reflexão de como na nossa história tá difícil essa relação de ídolo com torcida pro Vasco. Beleza, meus amigos? Deixa o dedão no like aí. Comentário aí embaixo, por favor. Eu leio todos os comentários de todos os vídeos que eu faço. Vocês podem ter certeza disso. Mas para me dar uma moral, compartilhe nos seus grupos, compartilhe nas suas redes sociais. E deixa o like, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no AV+. Aliás, dá uma olhadinha se você já é inscrito e sempre dá essa moral aqui. Beleza, torcedor? Eu volto hoje à tarde, 17h30 com o Tabela. Daqui a pouco tem Emerson Rocha com o Bom Dia Gigante. À noite tem o Flávio com o News. Enfim, você sabe que no Atenção Vascaínos no AV+, você vascaíno sempre é prioridade. Abraço, galera!